Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam gostando das aulas. Relembrando que essa semana é só feridas, né? Pra gente iniciar ali os curativos, tá bom? Então vamos lá iniciar nossa 8ª aula. Então, a avaliação da ferida requer alguns passos, né? Mensuração, localização, o tempo, o exudato, o odor, tá? Se incomoda ou não o paciente, tá? Pode ou não pode mexer nessa ferida, né? Se ela é crônica, se ela é aguda. Então, algumas avaliações que precisam ser feitas dessa ferida. Então, vamos lá com a avaliação da ferida do tecido de granulação. Lembra algumas aulas atrás, eu mostrei para vocês uma ferida quando ela é crônica, quando ela é aguda. Quando ela é aguda, ela tá toda vermelha, né? Um vermelho vivo. Não tem presença de fibrina, não tem exudato, então ela tá sadia. Aquela que tá doente é aquela que já apresenta fibrina, apresenta necrose, tá bom? Então, olha lá, sadio, o vermelho vivo, o doente ele tá avermelhado, escuro, ou tá com partes esverdeadas, tá? O sadio, ele é brilhante, ele não sangra facilmente. O doente, ele sangra em abundância, ele tá sem brilho, ressecado, tá? Quais são as dificuldades de se avaliar uma ferida? Os sintomas podem se, na fase inicial da ferida, os sintomas podem se confundir inflamação com infecção. Mas a gente tem que ficar atento que eu já expliquei para vocês a diferença entre uma infecção e uma inflamação, né? Infecção, quando o paciente apresenta exudato, tem calor, tem rubor, mas apresenta exudato, né? E uma inflamação, ele tá avermelhado, ele tem rubor, né? Ele tem algum calorzinho às vezes, né? Essa é a diferença do exudato ou não. Nos pacientes imunossupressores, né? Por exemplo, o paciente que tem lúpus, o paciente pode não apresentar na ferida nenhuma inflamação, nenhuma infecção, e ela abrir. Então, precisa ficar esperto com o paciente acamado, né? Que começar a apresentar alguma ferida. Uma ferida que não cicatriza pode ser o sintoma de presença, pode ser o único sintoma da presença de infecção. Tem paciente que a ferida não cicatriza. Lembra que eu falei para vocês? Quando é uma ferida, diferente de uma úlcera, a ferida fecha em até 2 semanas. Quando não fecha, já virou uma úlcera, né? Então, ali já apresenta, com certeza, se ela não fechou em 2 semanas, ela já tá apresentando infecção, tá? Má interpretação ou desprezo dos resultados microbiológicos. Às vezes o médico pede alguma cultura, alguma coisa ali, e aí é desprezado, né? Porque pode ter um nível, pouco nível de colonização, então não leva muito em consideração, e isso pode aumentar, né? Aumentar não, pode agravar a ferida, né? Se não levar muito a sério, porque, claro, se a ferida estiver infeccionada, a gente vai entrar com antibiótico com esse paciente também, tá? Desvalorizar ou supervalorizar a presença ou ausência de alguns sinais de exudato purulento. Então, supervalorizar. O que é supervalorizar? Dar muita atenção por exudato, né? Não que não devemos dar atenção, mas às vezes precisamos não dar tanta presença, dar tanto valor assim, tanto. Às vezes não precisa, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que às vezes não precisa você dar muito antibiótico, você não precisa dar um antibiótico para o paciente, se o exudato for pouco. E não valorizar o exudato também, é o que a gente falou anteriormente, né? O desprezo dos resultados microbianos. Não dá
valor ao exudato também e deixar a ferida ali se alastrar e ficar o caso mais sério. Avaliação do estado da ferida por mensuração, né, o tamanho dela, a extensão do tecido envolvido, a localização anatômica, aonde que tá na região sacral, aonde que tá, né, o tipo do tecido, a cor da ferida, exudato, a borda da ferida e se há presença ou não de infecção. Na mensuração, comprimento, largura e profundidade. O comprimento, né, o tamanho dela, a largura dela, a extensão dela e a profundidade, se pegou, se já destruiu a derme, epiderme, hipoderme, se já chegou no músculo ou até mesmo lá na região óssea, se destruiu o nervo, qual é a profundidade dessa ferida? Extensão do tecido envolvido, né? As estruturas envolvidas, acabei de falar, né? Se já teve destruição de epiderme, de músculo, de nervo, né? Então, qual a extensão dessa ferida? A localização, né? O potencial de contaminação quanto mais perto de locais que sejam totalmente fácil de contaminação, mais difícil é você manter essa ferida limpa, tá bom? Por exemplo, na região sacral, né? Se não tiver ali o paciente acamado, ele usa fralda. Se não fizer uma boa higiene ali, acaba causando, agravando essa ferida, tá bom? O tipo de tecido do leito da ferida, né? Por exemplo, se aquela ferida, igual eu volto naquela ferida que eu falei aguda, né? Se ela tá limpinha, vermelhinha, né? Se não atingiu nenhum músculo ainda, ou se não chegou na parte do osso, se não apresenta nenhuma fibrina, aquela parte branquinha ou amarela da ferida, então ela tem uma boa, ela tá sadia, entre aspas, né? Se ela já pegou músculo, chegou na região óssea, se tem partes necrosadas, aí é mais difícil, né? Apresenta fibrina, tudo, então ela é mais crônica, mais doente a ferida. Então, a cor, qual que é a cor? Vermelho, amarelo e preto, né? Ela tá vermelhinha ali, bonita, ela já tá amarelada, já tá apresentando fibrina, ou ela tá preta, apresentando necrose, tá? E o exudato, precisamos ficar de olho no exudato, né? No volume dele, na cor, no odor, na consistência desse exudato, né? O volume, às vezes sai aquela aguinha, né? Que nem uma água, ela é branquinha, ou a cor, ela tá amarelada, esverdeada, odor fétido ou não, a consistência, se é purulenta, se é mais líquida, tá? Então, olha lá, os tipos de exudato. O sanguinolento é aquele vermelhinho, fininho, brilhante. O seroso sanguinolento é aguado, aquele verde, aquele vermelho que parece que tá com água, né? O róseo, né? Que parece que é aquela água. O seroso é aguado, claro. O purulento já é meio marrom ou amarelado, e o purulento prurido, que é aquele amarelo opaco ou verde com odor forte, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula de ferida, nossa terceira aula dessa semana de ferida e 8ª aula do todo, tá bom? Temos bastante aulas pela frente. Obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Deixem lá seus comentários, se gostam da aula, se não gostam. Deixem seu like, tá bom? Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.